Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos adentrando em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020 para a revista de adultos que nós estamos estudando a Carta aos Efésios, que nós temos como tema o seguinte texto: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E na aula de hoje nós estaremos adentrando a nossa 10ª lição, que tem como título a intercessão pelos Efésios. Para quem não me conhece, me chamo Adriano Castelo, aqui do canal Coerência Cristã. Nós estamos trazendo uma série de aulas da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020 e que nós estamos hoje adentrando a nossa 10ª lição, chegando ao próximo do fim do nosso trimestre número 2 deste ano. Nosso textual se encontra lá em Efésios capítulo 3, do versículo 14 e 15. Acompanhe comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos como a nossa verdade prática que o autor da lição nos traz o seguinte texto: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que diz assim, acompanhe comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, e nós trataremos o objetivo geral da nossa lição. Nós iremos aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja, bem como teremos 3 objetivos específicos na nossa lição, que é, primeiramente, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Posteriormente, iremos destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, e no final iremos nos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então esses são os 3 objetivos específicos da nossa lição de hoje. E o ponto central da nossa lição, estaremos em volta do tema de que temos o dever de interceder uns pelos outros, em amor. Então esse é o tema geral da nossa lição, e ao final dela nós estaremos com a nossa mente alicerçada no aspecto de que nós cristãos temos o dever, não simplesmente voluntariedade, né? Mas o dever de intercedermos uns pelos outros em amor. Então essa é a obrigação, uma das obrigações de nós enquanto cristãos, né? O apóstolo Paulo, após revelar na lição passada o mistério que estava oculto no passado e apresentar as maravilhas envolvidas nessa revelação, passa a orar em prol da igreja, para que ela fosse revestida de poder e do amor de Cristo, para que assim viesse a se tornar verdadeiramente morada, uma habitação de Cristo, e pudesse entender qual a infinita dimensão do amor de Cristo, que supera tudo e todo o entendimento humano. E nosso primeiro tópico, nós iremos tratar sobre corroborados com o poder do Espírito, né? Ali no versículo 16 e 17 do capítulo 3 da Carta aos Efésios, vai trazer este ponto. E o nosso primeiro parágrafo, iremos tratar sobre as riquezas
da sua glória. Né? E nós vemos que na segunda lição desse ensino, desse segundo trimestre, nós aprendemos sobre as bênçãos espirituais e as riquezas na glória de Deus. Se você não assistiu a lição de número 2, vou deixar um card aqui embaixo desse vídeo para você voltar, né, e participar e assistir a lição de número 2 para entender melhor esse aspecto sobre este assunto. E novamente aqui, Paulo fala da riqueza de Deus aqui em Efésios 3. Ele não somente pede para que Deus dê dos tesouros da sua glória, mas segundo tal riqueza, ele nos sustenta e mantém, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele dá sem limite. O nosso Deus nos dá sem limite porque ele próprio é infinitamente maior do que a medida da mente humana. Ou seja, o nosso Deus ele supera infinitamente a capacidade finita da mente humana. Então, por isso, ele dá bem mais, algo bem maior sempre do que as expectativas humanas. Sabendo de que ele, nosso Deus, é possuidor de tudo e todas as ricas bênçãos celestiais, Paulo aqui pede para que a igreja seja fortalecida com poder, torne-se a habitação de Cristo, que através disso compreenda o amor divino e tenha um perfeito crescimento espiritual. Então, esse é o foco principal dessa intercessão aos Efésios que o apóstolo Paulo faz no capítulo 3. O foco principal é que eles venham ter Cristo em suas vidas, venham ser morada de Cristo e que venham ter um crescimento espiritual magnífico e verdadeiro na presença do nosso Deus. Posteriormente nós iremos tratar sobre que Paulo também pede para que nós viéssemos a ser fortalecidos com poder. Né? O primeiro dom pelo qual Paulo ora aqui é por força. A oração do apóstolo é que sejam fortalecidos com poder. Essa expressão tem um sentido de fortalecimento ou capacitação. A essa altura, a oração é para que os leitores de Paulo possam ser equipados com o poder que os habilita a ficarem firmes em Cristo e a viverem e trabalharem para Ele. O que não quer dizer que, ao fazer tal petição, a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, né? Mas sim que ela fosse revestida e revigorada continuamente com o poder e no seu fortalecimento cotidiano. Ressalta o ensino do Novo Testamento também de que a força para a vida cristã ser bem-sucedida vem através da habitação do Espírito Santo na pessoa do crente. Então, através do Espírito Santo é que nós conseguimos nos manter de pé, é que nós conseguimos nos fortalecer para continuar essa caminhada na estrada da santidade. Quando lemos lá em 2 Coríntios 4,16, vemos que essa frase é usada para distinguir-se daquilo que é externo, pois Paulo diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso pode incluir, ou pelo menos afetar, tudo o que o Novo Testamento quer dizer por coração, mente, vontade e espírito. Portanto, o homem interior é o núcleo central da personalidade, onde o Espírito Santo de Deus procura fazer sua habitação e a partir daí transformar toda a vida de um homem. Só a metanoia, ou seja, mudança de pensamento, uma verdadeira conversão na vida de um crente, quando o Espírito Santo de Deus age na vida do mesmo. Então não há conversão sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai trazer a capacitação para que nós venhamos ser convertidos a Ele. Então só com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é que isso é capaz. E veremos também que Paulo pede para que nós venhássemos a ser habitados por Cristo. Uma outra maneira de expressar a obra de Deus, a obra que Deus deseja operar no homem, é habitar Cristo nos seus corações. Isso Deus quer que aconteça, que Cristo venha fazer habitação no meu e no teu coração. A habitação de Cristo no coração e o fortalecimento pelo Espírito Santo, vindo ao homem interior, não são duas coisas e nem duas experiências distintas. Uma coisa leva a outra, elas andam juntas. Não se tem a habitação de Cristo sem o fortalecimento pelo Espírito Santo na vida do homem interior. O verbo que Paulo utiliza no grego katoiken,
é também significativo, porque está em contraste com o verbo que se refere à habitação temporária em um lugar, né? Que é o verbo paroiken. O que indica que a oração de Paulo era para que Cristo Jesus fizesse morada não temporária, mas permanente e continuamente na vida da igreja. Isso nos mostra que a igreja sem Cristo ela não pode sequer subsistir às forças malignas. E então, novamente, no texto tratado, a fé é descrita apenas por esta disposição e desejo de que Ele, nosso Deus, venha a entrar com toda a plenitude de bênçãos que sua presença oferece. Por sua vez, a sua presença ela não significa apenas poder, mas também sabedoria, inspiração e, acima de tudo, amor. E é para o amor que se volta agora a sua oração, né, do apóstolo Paulo. E o amor continua sendo o seu tema até o fim, cujo amor que nós iremos tratar no nosso segundo tópico, né? E desde já eu gostaria de agradecer a participação que nós teremos agora do nosso amado pastor e amigo Alcir Filho, que estará trazendo a reflexão sobre o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Arraigados e Fundados em Amor. Que Deus te abençoe. Pastor Alcir, é com você. Pai do Senhor, irmãos, que quem fala é pastor Alcir. Eu recebi um convite muito carinhoso do nosso diácono Adriano para participar desta escola dominical expondo o ponto 2 da lição de hoje. Então, vamos à lição, né? Aqui fazendo a sequência, Paulo, nessa lição nós estamos estudando sobre aquilo que Paulo intercedeu a Deus pelos crentes lá na igreja de Éfeso, e um dos pedidos que Paulo faz é para que nós sejamos, e ao ponto 2, arraigados e fundados em amor. Aqui a ideia, antes da gente entrar no assunto da lição, o que é que vai ser uma proposta sobre o que é o amor cristão, vale a pena a gente fazer uma pequena pausa e tentar entender o que não é amor de acordo com a Sagrada Escritura. A grande realidade, isso é chocante para a gente. Irmãos, quando a gente para pensar sobre o amor de Deus, normalmente a gente raciocina em uma esfera extremamente limitada acerca do amor de Deus. A gente está muito disposto a dizer que Deus é amor, e esse é um texto que ele vai referenciar aqui, né? 1 de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente está muito voltado para uma ideia de que Deus é amor nos seguintes termos. O amor de Deus seria um amor que não cobra, um amor que aceita tudo, um amor de um Deus, nas palavras de Lewis, né, de C.S. Lewis, um Deus de uma benevolência senil. Ok, não é esse o amor bíblico. O amor de Deus expresso na Bíblia é um amor muito mais forte, é muito mais profundo. É um amor que, de fato, ele exige de todos nós. É um amor intenso, é um amor profundo, é um amor de um pai que quer o melhor para o seu filho e vai trabalhar ativamente para que o melhor de nós seja realizado nele. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: eu sou pai, como pai eu não gostaria que meu filho tivesse entregue ao mundo das drogas, por exemplo. E significa dizer que se o meu filho tivesse envolvido numa situação dessa, eu ficaria profundamente chocado, ficaria triste, ficaria atribulado com isso, continuaria o amando, mas o meu amor seria a força para lutar com todas as minhas forças para que ele não continuasse preso, vítima das drogas. Então observa, o amor de Deus não é um amor que aceita qualquer coisa. O amor de Deus é um amor que gera intencionalidade no trabalhar de Deus. O amor de Deus, quando toca a nossa vida, é um amor para a transformação, para que a gente seja tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, para que a vontade de Deus se revele na nossa vida cada vez mais. Isso é profundo, a gente precisa entender as coisas nesse patamar, sob pena de não conseguirmos nos aprofundar da revelação de Deus. Precisamos compreender, e aqui a Escritura também ela vai falar sobre isso, que o Pai se revela em amor com nós, a gente percebe esse amor paterno de Deus na nossa vida quando Ele nos disciplina. Porque o filho que não sofre algum tipo de disciplina e cuidado amoroso do seu pai, provavelmente não é um filho legítimo, segundo o autor aos Hebreus. Então tu percebe que quando a gente está falando de amor de Deus, a gente não está falando daquela
benevolência de um velhinho já caduco que não sabe do que está fazendo e que aceita qualquer coisa. A gente está falando do amor intencional, um amor forte, um amor diretivo, um amor transformador. Isso a gente vai conseguir enxergar agora, trazendo essa proposição positiva na realização em Cristo. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? Quando Cristo Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores. E é o que o comentarista vai lembrar isso. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Então, o amor de Deus é algo intenso e transformador. É algo que faz com que a gente tenha a possibilidade de retorno ao Pai, sendo Ele a oferta, sendo Ele o sacerdote ao mesmo tempo, pagando o nosso preço com o seu sangue precioso. Isso é um amor realizado concretamente. É um amor que tudo deu gratuitamente e que, obviamente, vai nos levar a um estado de entrega completa, uma vez que a intenção é que a gente expresse o mesmo amor que Cristo teve, né? Deus nos ama e nós o amamos em retorno a essa realidade do amor, e é necessário que o nosso amor seja também um amor de entrega para o Senhor Deus. Inclusive, bem citado pelo comentarista, vai falar que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Jesus, uma vez, ele foi perguntado sobre isso, né? Qual era o resumo da lei e dos profetas? E aí Jesus resume a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a intensidade, com toda a tua mente, com toda a tua vida, né? Todo o teu coração, e amar ao outro como a ti mesmo. Esse resumo da lei é maravilhoso. Vale também a gente lembrar que às vezes a gente ouve muito, principalmente em meios não cristãos. O não cristão sabe que nós recebemos o mandamento de Deus para amar ao outro como a nós mesmos. Só que é importante a gente entender que a ordem correta é amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, vem amar ao próximo como a nós mesmos. E isso já eu vou comentar o porquê que a gente não pode inverter essa ordem sob pena de não conseguir realizar o amor de Deus, né? É sinal dos discípulos de Cristo. Ou seja, qual é a nossa carteirinha, verdadeira carteirinha de identificação como crente? Não é aquela carteirinha que a gente recebe na igreja. Aquela carteirinha serve para a organização igreja. Mas o que nos identifica como cristãos, de fato, é quando nós nos amamos uns aos outros. É prova de filiação com Deus, né? Nós somos filhos de Deus quando verdadeiramente amamos a Deus sobre todas as coisas e expressamos isso através da nossa atitude com o outro. Por isso que ele deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Vale sempre ressaltar: o amor na Bíblia é mandamento. Se amor é mandamento, significa dizer que o que o autor bíblico está falando não é um mero sentimento interno que eu guardo para mim mesmo e pronto. Esse amor, ele precisa ser transmitido, tem que ser concretizado, realizado em ações, né? Em ações práticas, em vivência, em uma atitude coerente com aquilo que eu digo que eu creio. Então isso é importantíssimo também da gente frisar nesse momento. Óbvio, por que baseado nisso, Paulo vai clamar a essa realidade? Querido, porque tu imagina, se esse amor não estiver muito bem estabelecido na nossa vida, a gente nem pode, de fato, saber se a gente é crente, porque a nossa característica como cristão é nós nos amarmos uns aos outros. A nossa experiência, o resumo da lei dos profetas é amar a Deus e amar ao próximo. Então, irmãos, o amor nesse caso não é uma coisa secundária. Observa. O amor, ele deve ser uma forma, ele deve ser expresso de uma forma concreta. Mas atos concretos precisam nascer do amor.
eu posso ter qualquer tipo de atitude correta perante Deus. Mas se não tiver nascendo desse amor que provém do próprio Deus, segundo Paulo, isso vai ser inútil. E aqui eu estou referenciando primeiro aos Coríntios capítulo 13, que Paulo ele vai fazer aquela elegia, né? aquele poema de exaltação ao dom supremo, ao principal e maior virtude e dom que nós podemos ter de Deus. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar que por mais que eu soubesse de muita coisa, que eu falasse todas as línguas, que eu desse meus próprios bens para os pobres, que eu fosse queimado, se não tiver amor, de nada eu terei, nada eu serei, não vai ter valor intrínseco nenhum. Então, observa, a oração de Paulo é fundamental para que a gente tenha o amor enchendo o nosso coração e a gente possa expressar esse amor em atitudes concretas. Ok, amor sem atitude é mentira. Você vai me perdoar, mas se você ama de verdade, você vai expressar isso em atitudes, né? Você vai falar aquilo que você sente. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Você vai agir de acordo, porque o amor ele vai ser a motivação, ele vai ser o combustível que vai te fazer agir de determinada forma. Isso é simples de entender. Por outro lado, amor sem atitude é mentira. Agora, por outro lado, atitude sem amor é farisaísmo. É você estar representando um papel, encenando algo. Só que, repito, de novo, me perdoe, mas você não está expressando verdade. Se as suas atitudes, elas não são originárias de amor. Amor a Deus e amor aos outros. Nunca esqueça do amor a Deus em primeiro lugar. E óbvio, se existe, e aqui isso é fundamental a gente compreender isso, se existe esse amor que nós devemos vivenciar, é necessário, e aqui eu vou ler o texto, que ele seja arraigado e fundado, ou seja, ele seja a raiz que nos sustenta, o fundamento da nossa vida, o alicerce da nossa vida deve ser esse. Irmãos, dá um exemplo aqui fácil. Se a minha atitude para com Deus, se o meu serviço para com Deus, por exemplo, eu sou pastor, se o meu serviço para com Deus for baseado em amor a Ele, irmãos, isso por si só já é pagamento suficiente. Eu tenho promessa de galardão, eu tenho prazer em Deus de estar o servindo. Se não for esse o fundamento, meu fundamento vai ser o quê? Interesse, desejo de fama, de riqueza, de seja lá o quê? Apesar de que se eu tivesse interesse em dinheiro, não lhe sugiro ser pastor, porque não é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Na verdade, enfim, deixa pra lá. Mas o fato é, se não for esse o fundamento, fatalmente você vai fracassar. Tem muitos pastores que iniciam na carreira e acabam não tendo uma longevidade no ministério por causa disso. Porque eles, de alguma forma, foram levados por um interesse, por exemplo, de fama, de reconhecimento humano, e quando perceberam que isso não era muita realidade, acabaram fracassando no meio do caminho. A raiz que nos sustenta é o amor. Se for o amor o teu motivador, esse amor de Deus for o teu motivador, eu tenho certeza que esse amor nunca falha, porque é assim que a Bíblia descreve, amor, que o amor nunca falha. O amor não cessa, o amor permanece. Óbvio que tudo isso é uma expressão de algo maior, de uma realidade maior. E com essa realidade maior, irmãos, é aquilo que Cristo fez. E aqui eu quero ler o ponto 3 com os irmãos, a intensidade do amor de Cristo. Tem que estar consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar o amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo.
A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. Irmãos, toda essa ideia de amor, essa necessidade do amor, o fundamento do amor, ele só vai ser real na nossa vida se a gente conseguir identificar qual é a fonte disso. A fonte disso é o amor de Cristo. É amor de Cristo. Irmãos, não tem jeito. Você precisa olhar para a cruz. Olhar para a cruz. E começar a pensar seriamente sobre isso. Por que é que Jesus está lá, foi lá, pendurado na cruz do Calvário? Se você parar para pensar friamente sobre isso, meditar com profundidade, talvez você compreenda. Você compreenda que você não tinha nenhum valor em si mesmo, mas Cristo te amou. E que mesmo sem ter nenhum valor em si mesmo, Ele sendo perfeitamente justo, perfeitamente bom, Ele te amou. E tudo aquilo que deveria ser feito, todo o caminho que deveria ser percorrido para que nós voltássemos e estivéssemos na presença do Pai, quem percorreu foi Jesus, não foi a gente. Jesus que saiu das mansões celestiais, que veio em forma de homem, que nasceu de Maria, que padeceu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, abrindo o caminho para nós, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, e que fará novamente esse percurso com a força do seu poder, arrebatando a sua igreja, levando para ele e nos recebendo aí no meio do caminho, né? Recebendo-nos nos ares para nos levar às mansões eternas. Todo o caminho foi percorrido por Jesus. Todo o preço foi pago por Jesus. E isso foi um ato gratuito de Deus, um ato gratuito de amor. Quanto mais você pensar sobre isso e orar para o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo vai te dar cada vez mais amor. Amor por Deus, amor por Cristo, amor por tudo aquilo que Ele fez por nós. E quanto mais cheio desse amor você tiver, maior vai ser a condição que tu tens de vivenciar essa realidade do amor e ser firmado nesse amor que nunca para, que nunca muda. Amém. Muito obrigado. Paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Alci Filho, pela sua participação e pelo seu desenvolver do nosso segundo tópico da lição de hoje. Bom, meus queridos, adentraremos agora no nosso terceiro tópico, que temos como título: A bênção de Deus excede o pensamento humano. Né? E no nosso primeiro parágrafo desse terceiro tópico, iremos tratar sobre a dimensão das bênçãos divinas. E ao finalizar sua oração ousada, Paulo deixa bem claro de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso quer dizer que a mente humana é infinitamente limitada se compararmos com a mente de Deus. Somos geralmente limitados em nosso pedir, achando que Deus não fará determinada coisa por mim e nem por você. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos. Na verdade, mais até do que podemos imaginar. E Ele o faz conforme o seu poder que opera em nós. Isto é, fomos fortalecidos pelo seu Espírito. Consequentemente, este poder está sendo ativado em nós pela fé em Cristo Jesus. Então, a dimensão das bênçãos celestiais, as bênçãos divinas, elas estão além do nosso entendimento, além da nossa mente finita, né? Porque a mente e os planos de Deus são infinitamente melhores e maiores do que os nossos planos e sonhos. No nosso próximo parágrafo, vamos tratar sobre que Paulo faz um convite para a adoração. Paulo encerra essa primeira metade da sua epístola aos Efésios, convocando a igreja a adorar e glorificar a Deus na igreja, por intermédio da obra realizada por Cristo Jesus, por todas as gerações, ou seja, por toda a eternidade, para todo sempre. E com essa expressão, por todas as gerações, para todo sempre, ou seja, literalmente por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, traz uma expressão muito forte para a eternidade.
Com essa oração e bênção, Paulo conclui esta porção da epístola, essa primeira metade da carta aos Efésios, que nos fala sobre o que Deus fez por nós e sobre a nossa posição em Cristo, que nós tratamos em outras lições, a vida do novo homem quando está em Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo traz esse conceito, esse convite, melhor dizendo, para que nós viéssemos a adorá-lo, a engrandecer este Deus, independente do que ele faz, que ele fez ou que ele fará nas nossas vidas, mas principalmente pelo que ele é, pela sua essência divina que nós devemos adorá-lo e engrandecê-lo. É o que Paulo pede aqui nessa sua oração intercessória. E no nosso próximo parágrafo nós iremos tratar sobre a glória devida a Deus. Nós devemos uma glória que só está proposta e só está devida ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno e maravilhoso, o Deus vivo. Em todo este ensino deixado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, fica claro e evidente de que Deus é quem deve receber toda a glória nos céus e na terra. Ele deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Na igreja, porque a igreja é a esfera da operação do propósito de Deus sobre a terra. E mesmo nos céus, elas terá a tarefa de proclamar a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Nunca terá glória em si mesma. Igreja nenhuma aqui nessa terra terá glória em si mesma. Salmo 115:1. Seu alvo, o alvo da igreja é louvá-lo, louvar a Deus e glorificá-lo eternamente. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. E também em Cristo, né? Deve ser glorificado na igreja e também em Cristo, porque Cristo, né, é o propósito de Deus, né, que é o tema, tem sido o tema de todos esses capítulos, todo esse conteúdo do apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, Cristo é o princípio, Cristo é o Salvador e Cristo é a origem da unidade da humanidade, que nós estudamos em outras lições também a respeito da unidade realizada por Cristo Jesus, pela obra do nosso Senhor. Deus é tudo em todos. Portanto, ou seja, a esse Deus que não carece de esforçar-se extremamente a fim de concretizar nossas aspirações, nossas dificuldades, senão que pode levá-las a um bom termo facilmente. Seja a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ou seja, meus queridos, em outras palavras, que homenagem e adoração sejam rendidas a este Deus. A Deus em virtude do esplendor de seus admiráveis atributos. Alguns deles são poder, sabedoria, misericórdia, amor e graça, e entre outros. Esses atributos são manifestados na igreja, que é o corpo, e em Cristo Jesus, a sua soberana cabeça, o seu líder, o líder da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical aqui conosco. Eu sou muito grato pela tua vida. Obrigado mesmo de coração, né, por permitir que nós venhamos adentrar na tua casa através do teu dispositivo, teu smartphone, pela tua TV, pelo teu computador, e trazer um pouco mais da palavra de Deus ao teu coração. Se tu não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aqui no ladinho embaixo para se inscrever, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que for ter um conteúdo novo no canal. E também vai lá no nosso Instagram, coloca lá Coerência Cristã e segue a nossa página, que nós estamos lá colocando conteúdos para edificação do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Me chamo Adriano Castelo e Deus é contigo. Amém e amém.